Meu nome é Aldu. Sou do povo Fulani, do tribo da norte da Nigéria, na África. Nosso povo é um povo pastoril e nômade. Andamos errantes de lugar em lugar com o nosso gado por onde quer que os pastos estejam verdes e bons. Então, em vez de viver em cidade, fazemos acampamentos com o nosso gado. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai foi levado para um leprosário. Meus pais decidiram que eu deveria ir junto para ajudar a cuidar dele, mas logo nos disseram que uma pessoa que não tivesse a doença não poderia viver junto com os doentes. Mesmo assim, eu enganava os missionários e me escondia embaixo da cama. Assim, eu conseguia dormir ali, junto do meu pai. Cada manhã, uma senhora lia a palavra de Deus. Um dia, depois dela sair, eu perguntei ao meu pai: o que esta mulher está querendo dizer quando lê isto? E o meu pai então me disse: são somente palavras dos estrangeiros. Isto não tem nada a ver com você. Não preste atenção ao que ela lê. Depois de ter voltado ao meu povo, eu fiquei 7 anos sem ouvir mais nada da palavra de Deus. Mas um dia, os meus pais olharam para mim e viram uma pequena mancha na minha testa e disseram: não resta dúvida, é a lepra. Então meu pai me mandou para a aldeia dos leprosos, onde eu podia receber tratamentos, e eles permitiram que eu ficasse morando em casa. O enfermeiro era um cristão, um homem salvo e muito fiel a Deus. Todas as vezes que ele nos dava remédio, ele lia também a palavra de Deus. E com isto, eu me lembrei da mensagem da estrangeira, que há muito tempo nos havia dito: Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Depois de cada visita para receber remédios, eu perguntava aos meus pais: vocês sabem alguma coisa a respeito do Filho de Deus? E os meus pais me respondiam: escute, não dê ouvidos à mensagem dos missionários. Mas cada vez que eu ia até a aldeia, eu ouvia muito bem a palavra de Deus. Um dia, quando eu tomei o caminho de volta para o nosso acampamento, um amigo me acompanhou. Imagine só, ele já era salvo e ele pregou o evangelho para mim. Claro que eu ouvi. Muito bem, ouvi desta vez com todo amor. Ele me perguntou: você quer crer hoje? Eu então disse: oh, não, eu gostaria de crer em Jesus, o Messias. Mas, se eu crer e os meus pais souberem, eu vou ter problemas. E depois eu perguntei: há um evangelista em seu acampamento? O meu amigo disse: claro que sim. E eu disse a ele: diga para ele visitar o nosso acampamento amanhã. E então segui o meu caminho repetindo: queira Deus que ele venha, queira Deus que ele venha. No dia seguinte, comecei a vigiar e vigiar para ver se ele viria. E finalmente eu vi que o evangelista estava chegando. Quando o evangelista começou a pregar, os meus pais se levantaram contra ele, queriam bater nele, mas o nosso chefe os impediu. Ele disse: não faça nada com esse evangelista. Quando ele se cansar, ele há de ir embora. Ah, como era bonita a pregação dele! E quando o homem acabou de pregar e perguntou: será que há alguém que quer crer hoje em Jesus? Quer crer que ele é o Salvador? Ninguém respondeu. Mas então eu fiquei de pé e eu disse: hoje recebo a Jesus como meu Salvador. Logo todos disseram: ah, então foi você que impediu que ele viesse aqui. E sabe o que fizeram? Me enxotaram do acampamento, me mandaram embora. Lá fora, eu conversei com o evangelista. Ele leu alguns versículos da palavra de Deus para mim. Quando chegou o domingo, eu tomei o caminho para a igreja. Quando voltei, a minha família me perguntou: onde você esteve?
E eles ficaram muito zangados comigo, pois eu respondi: fui fazer culto a Jesus, o Messias. Chegou novamente o dia de eu ir buscar o remédio. O enfermeiro leu outra vez da palavra de Deus. Depois eu lhe disse: faça o favor de me dizer onde eu posso encontrar este livro. Ele me respondeu: você pode comprá-lo em Caru. Então ele me falou quanto custaria e disse: se me der dinheiro, posso comprar um para você na semana que vem. Depois de chegar em casa, primeiro conversei com meu pai. Paizinho, dá-me dinheiro para comprar um livro que é chamado Santo. Ele logo compreendeu o que eu queria e me mandou embora. Então eu fui até a minha mãe. Ela brigou comigo. Ela disse: este livro não é para nós somos muçulmanos. Não havia jeito. Bati na minha cabeça dizendo: onde vou encontrar o dinheiro? Foi quando me lembrei. Eu tinha 2 galinhas gordas. Apanhei-as e disse: tenho dinheiro. Então eu as vendi. E o dinheiro era mais do que eu precisava. Poderia comprar um lampião também. Finalmente chegou o dia quando eu precisava ir à aldeia outra vez. Então procurei o enfermeiro. Quando ele chegou, fui olhar dentro da mochila dele e vi o meu livro. E eu disse: viva! Aqui está a minha própria Bíblia. E quando ele me deu a Bíblia, que alegria eu senti. Comecei a examiná-la. Abria de um lado, abria do outro. Continuei abrindo muitas vezes. Ai, ai, lá estava o livro, mas eu não sabia lê-lo. Então, tomei o caminho de casa. Em cada lugar que havia sombra que eu encontrava no caminho, eu me sentava e abria a minha Bíblia dizendo: ai, ai, se ao menos eu pudesse ler. E depois de chegar ao acampamento, eu comecei a pensar: se a minha família ver essa Bíblia, eles vão destruí-la. Então, sabe o que fiz? Cavei um buraco embaixo da minha cama e enterrei a Bíblia Sagrada. Durante a noite, quando todos estavam dormindo, eu desenterrava a minha Bíblia e, tomando meu lampião, eu a abria, só abria mesmo, em um e em outro lugar, porque eu não sabia ler. Uma noite, eu comecei a sonhar. Tinha certo velhinho no meu sonho e ele me perguntou: o que é isso em sua mão? Então eu lhe mostrei a Bíblia que segurava no sonho. E ele disse: sou seu amigo, obedeça a minha voz, repita o que lhe disser. Ele começou a me falar dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Diga isto. Então eu disse. E ele me ensinou todo o versículo encontrado em João capítulo 3, verso 19. Depois de eu poder repeti-lo, ele disse: preciso ir agora. E desapareceu. Foi embora do meu sonho. Eu acordei. Que coisa maravilhosa! Eu poderia me lembrar muito bem do versículo que ele havia me ensinado. Naquela tarde, eu abri a Bíblia. Eu não podia ler, nenhum sequer. Só repetia o versículo, sem saber em que página eu estava abrindo o livro. Continuei a fazer assim, repetindo o meu versículo muitas vezes. Abri outra vez o meu livro, desta vez sem saber, eu abri em João 3, verso 19. Mas o Senhor não me deixou passar adiante. Se eu tentava abrir o livro no outro lugar, parecia pesadíssimo. Então eu prestei muita atenção e fui examinando cada palavra, cada letra. E cheguei ao lugar onde dizia: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. De repente eu compreendi o que estava escrito. Era o meu versículo. Eu já sabia lê-lo. Depois eu virava para outros lugares e encontrava as palavras que agora eu conhecia. E eu voltava novamente para João 3, verso 19, para compará-las. Estão entendendo? Eu estava começando a aprender a ler. Eu já sabia ler alguma coisa. Foi um milagre. Depois de aprender a ler,
eu comecei a falar a palavra de Deus para os meus pais. E eles ficaram muito preocupados com o que eu estava fazendo. Em pouco tempo, os Hausas, o povo de uma tribo que morava ao lado, também ouviram os boatos. Eles não ficaram nada contentes. Num domingo de manhã, eu tomei o caminho para ir à igreja. Os Hausas tinham planejado me apanhar e eles queriam tirar a minha Bíblia. Quando eles me viram, eles disseram: "Você, menino fulane, venha cá." Depois, me levaram ao nosso acampamento. E na frente dos meus pais, eles disseram: "Vocês são infiéis? Vejam só o que o seu filho está levando, uma Bíblia." Os meus pais ficaram muito tristes. Depois, os Hausas se apoderaram de mim e me arrancaram o meu livro dos meus braços. Eu fiquei de coração quebrantado. Mas uns dias mais tarde, encomendei outra Bíblia. Então eles começaram a me perseguir novamente. Bateram em mim muitas vezes. Passaram-se uns 2 anos. Então eu fugi dali. Fui até Coio, onde ficava a missão, e morei lá durante 6 meses. Minha família me seguiu junto com a gente da tribo Hausa. Iam me obrigar a voltar para trás. Disseram que poderiam me purificar com uma lavagem cerimonial se eu voltasse à religião muçulmana. Mas se eu recusasse, eles iriam me matar. Os meus professores me esconderam no escritório para me proteger. Aquela gente atirava pedras contra o prédio e nas janelas também, e eles gritavam: "Saia daí! Vamos ver se Jesus poderá salvá-lo." Mas, passado algum tempo, eles ficaram cansados de jogar pedra e gritar, e tomaram o caminho de volta para o acampamento. Mas antes de ir, eles gritaram: "Qualquer dia vamos apanhar você no mato." Depois disto, fui a Caru e me matriculei numa escola bíblica. Certo pastor me recebeu em sua casa, como se eu fosse seu próprio filho. Eu fiquei 1 ano na casa dele, nunca passei fome. Depois de ter completado o 1º ano de estudos, eu pensei: quero fazer o 2º ano também. Com isto, eu voltei ao acampamento e disse aos meus pais: "Vejam, passei nos exames." Mas eles me mandaram embora à força. Então voltei para Caru. Sem me dizer nada, uma senhora mandou o dinheiro para pagar a minha matrícula. Agora eu estou no 2º ano. Por favor, orem por mim. Também orem pela minha mãe. Ela agora tem um grande desejo de receber a Cristo como Salvador, mas ela ainda não compreende. Orem também por meu pai. Ele já está bem velho. Antes de deixar este mundo, eu quero vê-los recebendo a Cristo como seu Salvador. Não se esqueçam de orar também por meus irmãos, meu irmão mais velho, que só confia no seu gado. Orem por todos da obra missionária do leprosário, pelas escolas, as igrejas e também pelos hospitais. Existem muitas pessoas aqui que ainda não conhecem Jesus. Eles precisam de você. Você pode orar? Que Deus te abençoe, que você possa confiar nele e que você possa nos ajudar a levar o Evangelho para todos que ainda não ouviram do Senhor. Se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Mas se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2, verso 12. Deus te abençoe. Eu sou Aldu.